A história começa com Kanishi, um gamer hardcore que acabou de zerar um jogo que levou 3 anos inteiros para ele terminar. Depois de finalizar, ele se joga na cadeira e solta um suspiro, pensando em como o jogo foi chato e decepcionante, sabe? Apesar do tempo todo que levou, o jogo nunca o desafiou de verdade. O que Kanishi realmente quer é um jogo que o leve ao limite, sabe? Algo tão difícil que demoraria pelo menos uns 10 anos para ele conseguir zerar. Ele quer um desafio de verdade, não algo que dê pra zerar só com um pouco de paciência. Com isso em mente, Kanishi logo começa a procurar seu próximo jogo. Ele rola a tela, vê vários títulos, análises e recomendações, mas nada, absolutamente nada, chama a atenção dele. De repente, a tela do computador dele dá uma travada e começa a piscar. Um texto estranho aparece, oferecendo um jogo que nunca acaba, ambientado num mundo de fantasia cheio de magia. Os olhos de Kanishi se arregalam de pura emoção. Ele nunca tinha ouvido falar de um jogo que não tem fim, e só a ideia já faz o coração dele disparar. Sem pensar duas vezes, ele clica. Em seguida, pedem para ele escolher o nível de dificuldade. As opções vão do modo fácil ao modo difícil, o que já parece bem padrão e sem graça para ele. No entanto, enquanto ele rola a tela mais para baixo, nota uma opção extra lá no final, chamada Modo Inferno. Isso é algo que ele nunca tinha visto em jogo nenhum antes. A empolgação dele vai lá pro alto, percebendo que esse pode ser, finalmente, o desafio que ele tanto procurava. Sem pensar duas vezes, ele seleciona o modo Inferno. Em seguida, escolhe a classe Invocador e clica no botão de iniciar, cheio de confiança. No exato momento em que faz isso, algo estranho acontece. A tela dele pisca intensamente, e antes que ele possa reagir, é sugado direto para dentro do monitor. A próxima coisa que ele sabe é que acorda num mundo completamente diferente, como um bebê recém-nascido, chorando ao nascer numa família de servos bem pobrezinha. Pouco depois do seu nascimento, um homem o pega com carinho e lhe dá um nome. Para surpresa geral, Alan não se sente nem um pouco chateado com a situação. Na vida anterior, ele era um gamer falido de 35 anos, preso num emprego sem futuro e sem perspectiva alguma. Comparado a isso, essa nova vida parece um recomeço e tanto. Ser reencarnado lhe dá uma segunda chance de viver uma vida melhor e com muito mais sentido. No momento, Alan tem apenas um aninho, então ainda não consegue falar. No entanto, ele não tem problema nenhum em pensar com clareza dentro da sua mente. Consegue organizar os pensamentos, entender o que as pessoas dizem ao redor e observar tudo com bastante atenção. Ele também percebe que a língua falada neste mundo é japonês, ou seja, é o idioma comum por aqui. Alan e sua família moram numa vila de fronteira, onde os pioneiros pagam impostos a um lorde governante em troca do direito de cultivar a terra. A vila ainda é nova e bem subdesenvolvida, então nem tem um nome próprio ainda, para você ter uma ideia. O pai de Alan se chama Rodan, um homem trabalhador e muito carinhoso que faz de tudo para sustentar a família. Julgando pela aparência e pelo jeito dele, Alan chuta que Rodan deve ter uns 20 anos de idade. A mãe dele se chama Dirja, e Alan supõe que ela provavelmente está no final da adolescência. Observando o quão próximos e apaixonados os pais são um com o outro, Alan imagina que é só uma questão de tempo até ele ganhar uns irmãos mais novos também. Mais tarde naquela noite, depois que Alan é colocado na cama, ele fica ali quietinho e começa a pensar. De repente, ele se lembra que neste mundo, ele deveria ser um invocador. Curioso, decide tentar abrir uma janela de status para checar seus atributos. No entanto, no momento em que ele tenta fazer isso, algo totalmente inesperado acontece. Em vez de uma simples janela aparecer, um livro enorme de repente se materializa e flutua bem acima dele no ar. Alan solta um grito de choque ao ver aquilo de repente, completamente assustado com o que acabou de surgir. O grito dele imediatamente chama a atenção dos pais. Percebendo que a coisa ficou feia, Alan entra em pânico e faz o livro flutuante desaparecer rapidinho antes que eles pudessem ver. Os pais correm para ver o que aconteceu, mas quando veem que nada de estranho está rolando, eles presumem que ele estava só fazendo barulho enquanto dormia. Achando que não era nada sério, saem do quarto em silêncio. Assim que eles saem, Alan traz o livro de volta com todo o cuidado. Ele logo descobre que o livro flutuante é, na verdade, um grimório que contém todos os detalhes sobre seus atributos e habilidades. Enquanto lê, ele confirma que realmente é um invocador. Assim como a classe que escolheu no jogo, o livro explica que ele pode invocar criaturas, mas por causa da pouca idade, está limitado a invocar apenas insetos e feras por enquanto. Mesmo assim, Alan se sente extremamente empolgado. Ele quer invocar algo na mesma hora, então tenta invocar um inseto. No entanto, não importa quantas vezes ele tente, absolutamente nada acontece. Depois de várias tentativas frustradas, Alan se força a se acalmar e pensar com bastante cuidado. Ele se lembra de outra habilidade listada no Grimório e decide tentar usar sua habilidade de criar primeiro. Quando ele a ativa, algo finalmente acontece. Uma carta de criação para um inseto aparece bem na frente dele. Vendo isso, Alan percebe que precisa criar a criatura primeiro, antes de poder invocá-la. Agora que tem a carta de criação, ele se prepara para invocar o inseto direitinho. Bem na hora em que ele está prestes a fazer isso, a mãe dele entra para ver como ele está. Alan reage na mesma hora, deitando-se de novo e fingindo que está dormindo.
Mesmo depois que a mãe sai do quarto, ele percebe que está de repente muito cansado. As pálpebras pesam, e ele se dá conta de que se forçar a ficar acordado não tem sentido, decidindo que é melhor descansar. Ele decide ir dormir e tentar invocar de novo na manhã seguinte. Na manhã seguinte, quando os pais não estão olhando, Alan tira o Grimório de novo com todo o cuidado. Desta vez, ele consegue completar a invocação com sucesso. Num instante, um gafanhoto gigante aparece e pula direto no rosto dele. Alan entra em pânico, mas se recupera rapidinho e tenta dar ordens mandando-o obedecer. Infelizmente, o gafanhoto não demonstra o menor interesse em ouvir e simplesmente pula para longe, por conta própria. Confuso, Alan checa o Grimório de novo, esperando que ele possa explicar o que está acontecendo. Ele encontra os atributos do gafanhoto escritos dentro do livro. O Grimório também o informa que ele precisa dar um nome à sua criatura invocada. Depois de pensar por um momento, Alan decide que Denka soa como um nome bem decente para um gafanhoto. Ele então olha para seus próprios atributos e percebe que invocar Denka, na verdade, aumentou suas habilidades. No entanto, antes que ele possa comemorar, a mãe dele entra no quarto de repente. Ela imediatamente nota o Denka, e como tem um medo extremo de insetos, reage sem pensar e esmaga o gafanhoto na mesma hora. E assim Denka se foi. Depois de mais alguns dias brincando com suas habilidades e testando coisas diferentes, Alan finalmente consegue invocar outra criatura. Desta vez é um ratinho, que ele decide chamar de Mouse. Infelizmente, Mouse se mostra tão pouco inteligente quanto Denka. Ele não escuta muito as ordens, fazendo mais o que bem entende. No entanto, ao contrário de Denka, Mouse tem uma habilidade útil chamada Disparada, que o permite se mover pelo quarto numa velocidade extremamente rápida. Embora Mouse ainda não seja muito obediente, ele pelo menos usa a disparada sempre que Alan manda, o que faz Alan se sentir um pouco melhor com a invocação. Alan passa o resto do dia estudando o Grimório com bastante atenção. Ele lê cada página várias e várias vezes, tentando entender como a invocação realmente funciona e o que precisa fazer para invocar monstros mais fortes que possam seguir comandos direitinho. Ele pensa em métodos diferentes, condições possíveis e combinações de habilidades, mas não importa o quanto estude, não consegue encontrar uma resposta clara. No fim das contas, todo o esforço dele não leva a nada e ele fica se sentindo um pouco frustrado. Naquela tarde, o pai de Alan, Rodan, finalmente volta para casa. As roupas dele estão manchadas de sangue e é bem claro que ele acabou de voltar de uma caçada perigosa. Rodan, todo orgulhoso, conta a Alan que conseguiu abater um javali enorme. Ele continua descrevendo o quão grande e aterrorizante era, e então pergunta a Alan se ele quer ir ver. Ouvindo isso, Alan fica incrivelmente empolgado. Este seria o primeiro monstro de verdade que ele já viu neste mundo. Vendo o quão empolgado o filho está, Rodan decide levá-lo junto. Esta é a primeira vez de Alan saindo de casa, então ele se sente super animado. Naquele momento, o pai dele aponta para um bando de pássaros conhecidos como Alba-Hirum. Durante esta estação, eles voam juntos para o norte, sinalizando a chegada do outono. Rodan então explica a Alan que o nomeou em homenagem ao Alba-Hiru. Depois de uns 10 minutos de caminhada, eles chegam ao local onde o javali está sendo esquartejado. Várias pessoas já estão lá, trabalhando juntas para processar o monstro. No começo, Alan fica cheio de empolgação enquanto o observa de perto. No entanto, depois de examiná-lo com mais cuidado, aquela empolgação se transforma lentamente em medo. Ver um monstro tão grande e poderoso pessoalmente o faz perceber o quão aterrorizante ele realmente é. Alan entende que se ele tivesse que lutar contra algo assim agora, não teria a menor chance. Depois de um tempinho, um dos vizinhos deles, um homem chamado Dirta, se aproxima de Rodin e o parabeniza por ter derrotado o javali. Logo depois, os outros aldeões ali perto também começam a te aplaudir. Todos sabem que abater um javali daquele jeito não é tarefa fácil e que é uma grande conquista, viu? Rodin então apresenta Alan formalmente a Gerda. Gerda fica completamente sem palavras ao ver o quão educado e bem comportado Alan é, especialmente considerando que ele tem apenas um aninho. Deixando isso de lado, Alan pergunta a Dita o quão forte um javali realmente é. Dita explica que javalis são, naturalmente, monstros de Rank C e que geralmente são necessárias umas 20 pessoas trabalhando juntas para derrubar apenas um deles. Ouvindo isso, Alan anota a informação em silêncio. Ele percebe que isso lhe dá um parâmetro bem claro sobre que tipo de força existe neste mundo e o que ele pode ter que enfrentar no futuro. Cerca de 10 meses depois, Alan recebe uma notícia super empolgante. Ele descobre que finalmente alcançou o nível 2 como invocador. Esse avanço de nível permite que ele crie cartas de criaturas de Rank G, o que é um grande passo para ele, sem dúvida. Além disso, ele ganha uma habilidade novinha em folha que o permite fundir suas criaturas invocadas. A melhor parte de tudo é que o espaço do inventário dele dobra. Isso significa que ele agora pode carregar o dobro de buffs do que antes, aumentando muito sua força potencial. Naquela noite, depois de terminar o jantar, Alan se sente mais empolgado do que nunca. Com seu novo nível, nova habilidade e inventário expandido, ele se prepara ansiosamente para testar sua técnica de fusão pela primeiríssima vez.
mas Alan logo acaba se sentindo decepcionado ao perceber que ainda não consegue usar sua técnica de fusão nas cartas, mesmo com o MP completamente cheio. Não importa o quanto ele tente ou o quão cuidadosamente siga o processo, a fusão simplesmente não ativa. Isso o frustra, mas ele entende que ainda é muito jovem e não é forte o suficiente por enquanto. O tempo passa, e quando Alan completa 3 anos de idade, ele já fez um progresso claro e bem notável em sua jornada como invocador. Depois de muitas tentativas e bastante prática, ele finalmente consegue usar sua técnica de fusão em várias de suas cartas. Através desse processo, ele consegue criar uma carta de pássaro, e o pássaro que ele invoca dela se chama Chap. Chap tem uma habilidade especial chamada mimetismo vocal, que o permite imitar perfeitamente qualquer coisa que Alan diga. Quando Alan ouve Chap copiar sua voz, ele imediatamente percebe o quão útil essa habilidade poderia ser. Ele imagina usá-la para confundir inimigos, atrair monstros para armadilhas ou criar distrações durante a batalha. Enquanto Alan observa tudo o que aprendeu até agora, ele se sente satisfeito com o quão profundo e complexo este mundo é. Ele admite honestamente a si mesmo que este mundo parece o auge dos jogos hardcore, muito além de qualquer coisa que ele já tenha experimentado em sua vida anterior. Quando chega umas 3 da tarde, uma das amigas de Alan, uma garota chamada Krina, vem para brincar. Como de costume, eles começam a brincar de cavaleiros e a lutar de espadas com gravetos de madeira. No começo, Alan a subestima, pensando que seria fácil vencer. No entanto, para sua surpresa, Krina é muito mais rápida e ágil do que ele esperava. Ela se move com agilidade, desvia dos ataques dele e contra-ataca antes que ele possa reagir. Alan se esforça para acompanhar o ritmo dela, e antes que perceba, acaba perdendo a luta. No fim do dia, Alan está completamente exausto e foi surrado feio pela Krina. O corpo dele dói, e o orgulho está ferido. Mas em vez de se sentir desanimado, ele promete a si mesmo, em silêncio, que ficará mais forte antes da próxima batalha deles. Naquela noite, uma notícia importante é revelada à família. Dergy anuncia que está grávida. Ouvindo isso, Alan diz ao pai que quer ajudar na colheita das batatas, já que a mãe não poderá ajudar tanto assim. No fundo, Alan sabe que vai se sair bem no trabalho físico, porque agora ele tem a resistência de um adulto, sabe? No entanto, os pais dele não sabem disso, né? Eles dizem gentilmente que uma criança da idade dele não deveria ter que trabalhar e que ele deveria se concentrar em brincar e se divertir, isso sim. Eles o incentivam a continuar passando tempo com Krina, já que notaram o quão feliz ele parece quando brincam de cavaleiros juntos. Eles também mencionam que estão super ansiosos pela cerimônia de avaliação de Alan. Alan não tem a menor ideia do que seja isso. Então Jay explica que quando ele completar 5 anos, haverá uma cerimônia divina para determinar que tipo de talento ele possui. Eles realmente esperam que Alan receba um bom talento, um que possa finalmente libertar a família deles da vida de servos. Alguns meses depois, durante a estação do inverno, Alan acidentalmente esquece de guardar o Denka. Por causa disso, a mãe dele vê o inseto de repente. Aterrorizada, Deja escorrega e cai no chão. Quando Rodden corre para ver como ela está, Veja diz a ele que a bolsa estourou e que o bebê está chegando. Krina, por acaso, estava ali por perto na hora. Como ela e Alan estavam tendo mais um dia de brincadeiras, Rodden rapidamente pede a Krina para ir buscar os pais dela, porque eles têm experiência em ajudar com partos. Não muito tempo depois, Gerda e sua esposa, Matilda, chegam para ajudar Tírdia. Matilda assume o controle da situação e se prepara para fazer o parto. Ela imediatamente manda todos os homens saírem da casa, dizendo que precisa de privacidade para trabalhar direitinho. A longa noite passa e na manhã seguinte, os meninos acordam com o som de um bebê chorando. Eles correm e descobrem que o bebê foi entregue em segurança. Deja pede a Rodin para dar um nome à criança. Sem pensar muito a fundo, Rodin decide chamá-lo de Mesh. Tereja adora o nome na mesma hora, mas depois de pensar por alguns segundos, ela se pergunta se o nome veio de algum monstro. Rodin admite que sim, veio, mas Tereja não consegue negar que o nome soa bem. Ela começa a rir e todos os outros se juntam. Enquanto riem juntos, Alan os observa em silêncio. Pensando em tudo, Alan percebe que nunca entendeu de verdade por que ele foi reencarnado para começo de conversa. Além do seu desejo desesperado de jogar um jogo hardcore com um equilíbrio terrível, ele se lembra de como sua vida antiga parecia miserável e sem sentido, e percebe que está completamente bem em deixá-la para trás. Neste novo mundo, ele se sente livre, sem amarras e cheio de possibilidades. Mais do que qualquer outra coisa, ele sabe que essa nova família é a melhor parte da sua nova vida. Ele ainda não tem certeza de como vai fazer isso. Mas Alan faz uma promessa silenciosa a si mesmo. Não importa o que aconteça, ele vai libertar sua família da vida dura de servos. O tempo passa, e quando Alan completa 5 anos, o pai dele o leva para uma caminhada por um vasto campo de flores e começa a falar sobre a cerimônia de avaliação. Segundo ele, é uma cerimônia especial da qual toda criança da vila deve participar assim que completa 5 anos. Se uma criança for descoberta com um talento, isso pode permitir que tanto a criança quanto a família dela ascendam e escapem da vida de servos.
No entanto, Rodin explica a Alan que não será nada fácil, porque haverá muitos concorrentes, já que a vila deles é bem densamente povoada. No caminho, eles encontram Corina e o pai dela, e os quatro decidem viajar juntos para uma vila de plebeus ali perto. Não muito tempo depois, eles chegam à vila dos plebeus, e Alan fica chocado que as pessoas que vivem lá sejam sequer consideradas plebeias, já que são bem arrumadas e vestem roupas muito mais bonitas que as dele. Pouco depois desse momento, a cerimônia de avaliação está pronta para começar. Então os sacerdotes abrem lentamente a grande porta principal e, primeiro, pedem ao povo comum que demonstre respeito a Elmia, a deusa da criação. Depois disso, eles continuam dizendo que os heróis no reino não vêm apenas de pessoas com alto rank, poder ou status, mas também podem surgir de servos comuns. Alan ouve isso e imediatamente sabe que é verdade. Porque quando ele estava lendo o epílogo do jogo, dizia claramente que classes como a de herói e Lorde da Espada devem começar de uma classe social baixa. No começo, ele acreditava que isso era apenas uma regra chata de jogo sem significado real, mas logo percebe que se aplica ao mundo inteiro. Por causa dessa regra, todos, não importa seu status ou origem, devem participar da cerimônia. Depois que essa explicação termina, os plebeus avançam calmamente e lentamente entram no edifício. Uma vez lá dentro, Alan nota uma estátua no centro e assume que deve ser a deusa adorada neste mundo, Omia. Não muito tempo depois, a cerimônia de avaliação começa, iniciando com o chefe da vila e seu filho, Palomas. Palomas avança em direção à bola de cristal e coloca a mão nela, fazendo a tela se iluminar e anunciar que ele tem o talento de se tornar um mercador. O pai dele imediatamente pula de alegria e corre para abraçá-lo, aliviado ao perceber que o filho não é inútil, afinal de contas. Alan observa com total admiração quando, de repente, seu grimório aparece flutuando na frente dele e começa a escrever vários números em suas páginas. Isso faz perceber que os atributos agora estão sendo mostrados como valores claros em vez de números ocultos. O que ele mais gosta é que ele é o único que consegue ver o grimório, o que significa que pode usá-lo livremente como quiser sem que ninguém perceba. A cerimônia continua enquanto as crianças celebram felizes com seus pais depois de receberem suas novas habilidades. Mas infelizmente, nem todo mundo tem a sorte de ganhar um talento, deixando alguns deles se sentindo bem decepcionados. A próxima criança é Dagora, e ele coloca a mão no cristal, fazendo-o se iluminar. O sacerdote o informa que seu talento é ser um usuário de machado. Dagora imediatamente pula de alegria e corre para o pai para comemorar. Um por um, todos recebem seu julgamento de talento e deixam a área, até que apenas Alan e Kreina permanecem. Parados ali com os pais, Kreina corre rapidamente até a bola de cristal, empolgada e ansiosa para descobrir que tipo de talento ela tem. No momento em que ela toca, uma luz brilhante rompe do cristal. E quando chega a hora de anunciar o talento dela, até os sacerdotes ficam chocados com o resultado. A maioria dos atributos dela está quase no máximo, e é revelado que ela tem o talento de uma Lorde da Espada, que é conhecido como um dos talentos mais raros e fortes. O pai dela fica radiante de alegria, acreditando que sua única filha pode finalmente ser a saída dele da vida difícil. Mas Kreina, ela mesma, não parece muito feliz, porque na verdade queria se tornar uma simples espadachim, sabe? Alan não fica nem um pouco surpreso, já que sempre acreditou que havia algo especial nela. Ele também está empolgado, esperando que seus pais descubram que ele é um invocador. Então, ele caminha com confiança até o cristal para ter seu próprio talento revelado. Ele coloca a mão e uma luz ofuscante explode, arremessando-o longe antes de cair no chão. Rodin corre até um dos padres e pergunta se o filho dele despertou um talento único. Mas para a surpresa de todos, o padre anuncia que Alan não tem talento algum. Rodin não parece nem um pouco chateado. Pelo contrário, ele calmamente segura Alan pelos ombros e diz que é hora de irem para casa. Os dois voltam para casa, onde Zhao e o irmãozinho de Alan, Mesh, já os esperam para uma recepção calorosa e cheia de alegria. Mais tarde naquela noite, Rodin senta com Alan e diz para ele não se sentir mal por não ter um talento, explicando que nada disso mudaria o quanto eles o amam. Mesmo assim, Alan ainda se sente um pouco desapontado por não ter recebido um talento próprio, sabe? Apesar disso, ele permanece grato e feliz por ter nascido em uma família tão carinhosa e amorosa. Mais tarde naquela noite, Alan está acordado na cama com seu grimório aberto à sua frente. Ao folheá-lo novamente, ele percebe que cada um de seus atributos está listado como Rank I, sem exceção. Pelo menos hoje o ajudou a perceber uma coisa importante. Ele é a única pessoa neste mundo jogando no modo Inferno, o famoso Hell Mode. Alan presume que o sistema de classificação provavelmente reflete o quanto uma pessoa pode crescer ao subir de nível. Por causa disso, ele acredita que a razão de todas as suas habilidades serem rank e é por ter escolhido a dificuldade modo inferno, o que provavelmente reduz seu progresso a 1/100º do que deveria ser normalmente, uma verdadeira barra. Isso só pode significar que as estatísticas mostradas no Grimório são apenas uma pequena fração de seu verdadeiro potencial, entende? Alan percebe que uma dificuldade como essa é geralmente onde a maioria das pessoas desistiria, mas não ele. Ele está em uma missão para provar que é capaz de conquistar qualquer jogo hardcore que escolher enfrentar, sem medo. No dia seguinte, Alan e sua família vão para a casa de Kreina para celebrar o talento dela como Senhora da Espada.
No caminho, Alan não consegue deixar de notar que seu pai parece chateado com algo, mesmo que ele claramente não queira falar sobre isso, sabe? Esse mau humor segue Rodin até a casa de Krina. Quando é hora de todos começarem a beber juntos, Rodin e Gerda começam a discutir por algo completamente sem sentido, uma bobagem. Alan os observa argumentar e se pergunta se a atitude de seu pai poderia ser causada por ciúmes de Krina se tornando uma senhora da espada. No entanto, ele rapidamente descarta a ideia, sabendo que seu pai não é uma pessoa tão mesquinha assim. A discussão continua a escalar enquanto Rodin e Gerda gritam um com o outro sem parar. De repente, Gerda solta uma bomba, revelando que Rodin uma vez disse que queria cortar todos os laços com a família deles. Todos que ouvem isso ficam completamente chocados, sem reação. Rodin admite que é verdade, mas explica que não é porque ele quer. Ele diz que o talento de Krina é 1 em 1 milhão e poderia até colocá-la no caminho para se tornar uma nobre, uma grande oportunidade. Por causa disso, ele acredita que eles não deveriam arriscar o futuro dela continuando a se associar com servos como eles. Mesmo depois dessa explicação, os dois continuam discutindo por mais um tempo, até que suas esposas finalmente intervêm e dão um chacoalhão neles. Matilda e Derja então explicam a verdade, revelando que os 4 são amigos de infância que cresceram juntos na mesma vila. Aparentemente, Gerda e Rodin sempre foram cabeças duras e briguentos, constantemente procurando desculpas para lutar. Embora se tornarem pais os tenha acalmado um pouco, relembrar velhas memórias ajuda a todos a se acalmarem, e eles passam o resto da noite se divertindo e compartilhando um bom licor. No dia seguinte, os rumores sobre os talentos de Krina se espalham rapidamente, e em pouco tempo, a Ordem dos Cavaleiros começa a planejar uma visita especial para vê-la pessoalmente. Pouco depois, os cavaleiros chegam à vila a cavalo, em grande estilo. Assim que chegam, Krina e seu pai correm para o comandante dos cavaleiros para apresentá-la adequadamente. Enquanto eles conversam, Alan observa de longe e começa a se perguntar se isso significa que Krina terá que deixar a vila e se tornar uma cavaleira de verdade algum dia, uma grande responsabilidade. Ele entende que este é o caminho que ela deve seguir, mas mesmo assim, ele admite para si mesmo que vai sentir muita falta dela quando esse dia chegar. Depois que o comandante fala com Gerda por um tempo, ele de repente chega a uma conclusão dura. Ele afirma que eles podem ter mentido sobre Krina possuir o talento de Senhora da Espada. Por causa disso, ele declara que ela deve provar isso em um duelo contra o vice-capitão. Se ela falhar, será executada no local, sem piedade. Como mentir sobre o próprio talento é punível com a morte, Gerda recusa imediatamente, incapaz de aceitar porque alguém tão velho e experiente quanto o vice-capitão seria forçado a lutar com uma criança de apenas 5 anos. Alan sente o mesmo, mas sabe que não há nada que possa fazer para impedir, infelizmente. Krina olha para a espada que usará no duelo e percebe como ela é brilhante e bonita. Animada só com isso, ela imediatamente concorda com o duelo e diz ao pai para não se preocupar, que tudo vai ficar bem. Ao ouvir isso, Gerda nem sabe mais o que dizer e fica completamente atordoado. Com isso, o duelo entre Krina e o vice-capitão, Leibrand, começa. Nos primeiros momentos, os dois parecem igualmente parelhos. No entanto, Leibrand logo usa sua força esmagadora para dominar Krina e jogá-la com tudo contra uma parede. Gerda vê isso e tenta desesperadamente intervir, mas os cavaleiros o contêm e o seguram. Naquele momento, o comandante dos cavaleiros já acredita que a luta acabou. Para sua surpresa, Krina de repente se levanta cercada por uma fraca aura azul, um verdadeiro espetáculo. Ela avança direto em Leibrand e libera uma barragem de golpes de espada 10 vezes mais rápidos e fortes que seus ataques anteriores. Leibrand luta para acompanhar e em pouco tempo sua espada é cortada limpa ao meio, sem chance. Vendo isso, o comandante imediatamente encerra o duelo. O vice-capitão fica em completa descrença, incapaz de compreender como ele, de 24 anos, foi derrotado por uma menina de apenas 5 anos. A multidão explode em aplausos pelo talento de Krina, uma verdadeira heroína. Ele diz que gostaria da oportunidade de discutir o futuro dela com ele. Embora Gerda ainda esteja bravo por ter sido forçado a submeter Krina a um teste tão perigoso, ele concorda em conversar. Eles vão para a residência do chefe da vila, onde a discussão começa durante o jantar, com calma. O comandante dos cavaleiros se apresenta como Xenolf e explica que foi enviado pelo Senhor da Terra para confirmar se uma Senhora da Espada realmente existia. Depois de testemunhar o duelo em primeira mão, ele confirma com toda a confiança. Xenolf então anuncia outra decisão tomada pelo Senhor da Terra. Embora a vila fosse originalmente para ser nomeada em homenagem ao chefe da vila, a descoberta de uma Senhora da Espada mudou tudo, completamente. Para honrá-la, a vila agora será chamada Vila Krina. Depois disso, Xenolf pede desculpas a Gerda por submeter sua filha a um teste tão brutal. Gerda não é do tipo que guarda rancor, então ele aceita o pedido de desculpas e deixa pra lá, sem problemas. Xenolf então diz a Gerda para continuar criando Krina, da mesma forma que sempre fez. Assim que ela atingir a idade de 12 anos, ela será enviada para a Academia Real para estudar e dominar completamente seu talento. Uma grande chance. Ao ouvir isso, Alan fica animado com a ideia de uma academia cheia de pessoas que possuem talentos como o dela. No entanto, enquanto a conversa continua, Alan começa a se perguntar por que agora uma das crianças que recebeu o talento do machado também está presente ali.
Xenoff reconhece Dagora e diz a ele para trabalhar o máximo possível para treinar e conseguir a admissão na academia algum dia, com muito esforço. Com isso resolvido, Xenoff volta sua atenção para Alan e nota algo em comum. Ele acha estranho que Alan tenha cabelo e olhos escuros, o que é raro, uma peculiaridade. Quando Xenoff descobre que Alan é filho de Rodan, o caçador de javalis, ele imediatamente se levanta e presta seus respeitos. Xenova explica que Rodan é conhecido como uma figura lendária na vila, um homem responsável por lidar com a maioria das tarefas perigosas durante as caçadas. Ele é considerado um verdadeiro herói pelo povo, um exemplo. Enquanto Alan ouve tudo isso, ele se sente orgulhoso de ouvir seu pai ser tão elogiado. Em seu coração, Alan percebe que seu pai realmente é um herói, afinal, que legal. Mais tarde naquela noite, Gerda e Rodin se despedem. Rodin acredita que Krina pode se tornar uma heroína algum dia, mas ele está ainda mais impressionado por ela ter sido reconhecida pelo Senhor. Ele então diz a Alan para continuar trabalhando duro, dizendo que ele está destinado a grandes coisas, já que é seu filho, afinal, e isso é importante. Nesse momento, Alan tira algumas frutas que roubou da reunião, e Rodin faz o mesmo, fazendo com que ambos riam juntos, cúmplices. Algum tempo depois, Alan fica super animado porque finalmente subiu de nível sua habilidade de invocador. Seu Grimório agora diz que ele tem uma habilidade aprimorada, então ele se pergunta se isso significa que ele será capaz de invocar coisas mais fortes, quem sabe? Ele fica ainda mais animado ao pensar em como eventualmente será capaz de invocar algo legal como um dragão. Levou 2 anos para ele alcançar esse marco, então quando ele pensa nisso, percebe que valeu a pena todo o esforço e a espera, de verdade. Mais tarde naquela noite, Derja e Rodin anunciam que terão mais um filho, e o palpite deles é que será uma menina. Por causa disso, todos começam a pensar em nomes possíveis para o bebê. O Grimório de Alan aparece de repente, e depois que ele olha para dentro, ele vê o nome do deus da criação escrito lá, bem visível. Sem pensar muito, ele sugere que chamem o bebê. Rapidamente o mandam calar a boca e o avisam que não se fala o nome de seu deus em vão, de jeito nenhum. Alan percebe que fez besteira, então rapidamente tenta mudar de assunto para evitar mais problemas. Para fazer isso, Alan aponta que a cicatriz de seu pai já está cicatrizando, que bom. Rodin explica que ele conseguiu a cicatriz quando passou por uma das provações dos deuses durante uma caçada de javali. Alan não tem ideia do que é uma provação dos deuses, então Rodin leva um tempo para explicar a ele. Ele diz que é um momento especial que às vezes acontece enquanto eles estão caçando. Durante esse momento, eles sentem uma explosão repentina de energia que remove todas as suas feridas e exaustão, fazendo-os se sentir revigorados e fortes novamente, como novos. Quando Alan ouve isso, ele percebe que é assim que as pessoas neste mundo descrevem subir de nível. De repente, faz muito mais sentido para ele, tudo se encaixa. Mesmo que sua habilidade de invocação tenha subido, ele entende que ainda permanecerá no nível 1, a menos que consiga derrotar alguns monstros de verdade. Apenas melhorar uma habilidade não é suficiente. Ele sabe que se realmente quer ficar mais forte, precisa de experiência de combate real, de verdade. Por causa disso, Alan decide que precisa levar a caça mais a sério. Ele pergunta ao pai se pode ir junto em uma caçada para ganhar experiência e talvez até subir de nível de verdade. No entanto, seu pai o recusa imediatamente, sem pensar 2 vezes. Rodin o lembra que caçar não é um tipo de jogo ou exercício de treinamento. Ele diz a Alan que tem perigos reais e consequências sérias e que erros durante uma caçada podem custar a vida das pessoas. É muito sério. Ao ouvir isso, Alan entende que ficar mais forte não será fácil. Mas isso não significa que ele estará disposto a desistir assim, de jeito nenhum. Mais tarde naquela noite, pouco antes de Alan ir para a cama, ele pega seu grimório e vê que acabou de receber uma mensagem de Elmia. A mensagem explica que durante a cerimônia de avaliação, suas estatísticas foram mostradas como rank e porque ele está no modo inferno. No entanto, a mensagem também mostra suas verdadeiras estatísticas brutas. Alan fica aliviado e feliz ao ver que suas estatísticas reais estão na verdade no mesmo nível das de Krina. Que maravilha! Isso o faz se sentir muito mais confiante em relação ao seu futuro. Sentindo-se curioso e pronto para experimentar, Alan decide tentar usar sua habilidade aprimorada em Denka. Assim como ele esperava, a habilidade amplifica todas as estatísticas que Denka já tinha. Um sucesso. Quando Alan materializa Denka, mesmo que Denka não tenha crescido muito, Alan pode dizer só de olhar para ele que ele foi claramente aprimorado e ficou mais forte. Nesse momento, sua mãe entra no quarto e avista o inseto, para o azar dele. Ela se assusta ao vê-lo e rapidamente o esmaga com o pé. Mesmo assim, ele não desiste de jeito nenhum. Alan passa o resto da noite invocando e testando suas habilidades. Pela manhã, ele chega a uma importante conclusão. Os aprimoramentos que ele coloca em uma carta não desaparecem. Isso significa que, enquanto ele tiver MP suficiente de sobra, ele deve aprimorar todas as cartas em seu inventário para torná-las mais fortes ao longo do tempo, sem parar. Pouco depois, Rodin sai para caçar, todos se despedem e desejam-lhe sorte antes que ele parta. Mais tarde, enquanto Alan faz algumas tarefas pela casa, ele percebe que não conseguiu fazer nenhuma nova fusão, o que é frustrante. Mesmo depois de tentar várias combinações diferentes, ele começa a se sentir um pouco frustrado. A única última combinação possível que ele ainda não tentou é um pássaro e um inseto. Quando ele finalmente tenta fundi-los, ele sorri ao ver o resultado a princípio, com esperança.
No entanto, esse sorriso rapidamente desaparece quando ele percebe que a nova carta criada é apenas uma maçã. Que decepção. A princípio, ele se sente desapontado, pensando que a fusão falhou de uma forma estranha. Mas então ele decide verificar cuidadosamente os buffs na carta. Enquanto os lê, seu sorriso retorna. Ele percebe que finalmente conseguiu uma criatura que tem um buff de MP demais. Este é um grande avanço para ele porque significa que ele será capaz de fazer muito mais ações e invocações ao longo de um único dia. Antes disso, ele acreditava que levaria várias décadas para subir de nível. Agora, com o buff de MP dessa criatura, ele percebe que subir de nível poderia ser reduzido para apenas alguns anos, uma grande diferença. Ela materializa a carta e a estranha criatura de maçã é formada à sua frente. Olhando para ela, Alan decide que precisa de um nome adequado. Depois de pensar por um momento, ele sorri e decide nomear a criatura de Apo, um nome simples e fofo. Depois de um tempo, Apo mostra a Alan sua habilidade especial. Apo afunda no chão e então cresce em um caule alto que libera o doce aroma de um óleo essencial. Alan está ocupado inalando o cheiro quando de repente vê sua mãe vindo em sua direção, sem aviso. Ele rapidamente tenta se livrar do caule, mas ele não desaparece para seu desespero. Sua mãe se aproxima e nota o caule, mas ela não pensa muito nisso porque ele exala um cheiro tão agradável e relaxante. Mais tarde no dia, Krina vem para treinar. Durante o sparring, Krina dá uma surra no Alan, passando o rodo e o derrota facilmente de novo e de novo. No entanto, depois que o treino termina, Krina admite que Alan ficou um pouco mais resistente do que antes. Alan fica chocado ao ouvir isso e imediatamente verifica seu grimório. Quando ele olha para ele, vê que suas habilidades de resistência e ataque foram aprimoradas. Que surpresa! Ele começa a se perguntar se o aroma doce pode ter lhe dado esses impulsos. No entanto, ele não tem como provar ou testar isso adequadamente, então por enquanto ele decide deixar o pensamento de lado. Com o tempo, Alan percebe que agora eles têm muito feno graças a Apo, uma verdadeira colheita. Depois de fazer alguns testes simples, Alan finalmente entende como a habilidade de Apo, Aroma, realmente funciona. Ele aprende que Aroma pode encurtar o tempo de recuperação de MP de 6 horas para 5 horas, o que é ótimo. Isso permite que ele faça mais atividades e mais invocações em um único dia, o que é uma grande vantagem para seu crescimento. Mesmo assim, Alan não consegue deixar de se sentir inquieto, porque sempre parece que ele nunca tem tempo suficiente para fazer tudo o que quer e precisa fazer, é uma loucura. Mais tarde naquela noite, Alan e sua mãe começam a ficar preocupados porque Rodan ainda não voltou para casa, e já é muito mais tarde do que deveria. A preocupação lentamente se transforma em medo à medida que mais tempo passa, e a tensão aumenta. Então, eles de repente ouvem barulhos altos vindo de fora. Quando eles correm para ver o que está acontecendo, eles veem vários aventureiros carregando Rodin em uma maca. Ele está claramente gravemente ferido e mal consciente, uma cena terrível. Quando finalmente trazem Rodan para dentro, Gerda explica o que aconteceu. Ele lhes diz que Rodan levou uma presa de javali no intestino, o que o deixou em uma condição tão terrível. Eles conseguiram manter Rodan vivo por enquanto graças a uma erva curativa especial, por sorte. Gerda admite que se não fosse por aquela erva, Rodan já estaria morto, mesmo com a erva. No entanto, ainda não é suficiente para curá-lo completamente, e ele fica com uma ferida grande e perigosa, que preocupa a todos. Alan pergunta a Gerda como algo assim poderia ter acontecido. Gerda explica que isso não foi apenas culpa de um único plebeu. Normalmente, os plebeus nem participam de caçadas de javali porque são perigosas demais, mas este ano foi diferente, infelizmente. Muitos plebeus se voluntariaram para se juntar à caçada porque tinham ouvido histórias sobre Rodan ser um grande herói da caça. Eles acreditavam que enquanto Rodin estivesse lá, estariam seguros. Uma ilusão. Gerda admite que nem ele nem Rodin se sentiam confortáveis permitindo que plebeus os acompanhassem em uma caçada tão perigosa. No entanto, como não podiam recusar as ordens do chefe, eles não tiveram escolha a não ser deixar os plebeus se juntarem. Embora isso colocasse todos em maior risco, os plebeus foram ensinados as formações e táticas adequadas para o que fazer se algo desse errado, tudo nos mínimos detalhes. No entanto, assim que as coisas realmente deram errado, o medo os dominou, e eles começaram a entrar em pânico e quebrar a formação. Em vez de seguir o plano, eles começaram a correr em confusão. Um dos plebeus estava prestes a ser esfaqueado, mas foi quando Rodan interveio e acabou sendo o esfaqueado, um ato de heroísmo. Mais tarde naquela noite, Rodin finalmente acorda, e todos ficam aliviados ao ver que ele sobreviveu. No entanto, Alan não consegue deixar de se culpar. Ele percebe que foi praticamente inútil durante a crise, sem poder fazer nada. Embora pudesse ter ajudado mais, ele entende que estava muito focado em subir de nível e melhorar suas próprias habilidades. E por causa disso, ele escolheu não prestar atenção suficiente ao que estava acontecendo ao seu redor e às pessoas que precisavam dele. Um erro grave. Ele se lembra que tem uma família que precisa proteger, e ele silenciosamente faz disso sua missão pessoal. Se tornar forte o suficiente para realmente protegê-los, custe o que custar. Pouco depois, Gerda chega e entrega a porção de carne de Rodan que eles caçaram.
Depois disso, Gerda diz a Rodin para não se preocupar com nada durante o inverno e focar apenas em melhorar. É quando Alan também se manifesta. Ele diz ao pai para descansar e pegar leve, porque de agora em diante, Alan vai cuidar das coisas e prover para a família, enquanto Rodin se recupera. Pode deixar. No dia seguinte, Alan cumpre sua palavra. Ele faz trabalhos pesados, como buscar água do poço e carregá-la de volta para encher suas reservas sem reclamar. Gerda então mostra a Alan como colher as plantações da fazenda. A princípio, Gerda pensa que o trabalho pode ser demais para Alan. No entanto, para sua surpresa, Alan colhe cada caule facilmente e sem diminuir o ritmo, com uma força impressionante. Isso faz Gerda perceber que Alan é muito mais forte do que ele pensava. Não muito depois, o chefe da vila visita a casa dele junto com o plebeu que causou a lesão de Rodin. O plebeu imediatamente pede desculpas a Rodin pelo que aconteceu. Todos esperam que Rodin esteja bravo ou guarde rancor, é o esperado. Em vez disso, para a surpresa de todos, Rodin calmamente diz a ele para ser mais cuidadoso da próxima vez, sem ressentimentos. Vendo isso, Alan sente uma profunda admiração por seu pai e percebe o quão nobre e gentil ele realmente é. Mais tarde naquele dia, Alan vai para o campo de flores e limpa parte dele, para que possa usar a área para armar armadilhas para pegar alguma carne. Ele invoca alguns sapos pequenos e os usa para ajudar a colocar seu plano em ação, com inteligência. Depois de montar tudo, Alan se esconde nos arbustos e espera que algo morda a isca. Ele espera por um longo tempo, e nada acontece, um tédio. Alan começa a pensar que pode ter acabado, e que seu plano falhou. Então, de repente, um pássaro gigante voa e pousa na área limpa. Enquanto Alan olha mais de perto, seu coração despenca. Ele percebe que este não é apenas um pássaro normal, é um albarrerone, um monstro perigoso de rank B, e isso é um problema. Alan só queria atrair pequenos animais e pássaros, e ele nunca esperou que algo assim aparecesse de jeito nenhum. Alan sabe que não tem chance real de vencer um monstro como este, é impossível. Então, a primeira coisa que ele pensa é dar meia volta e correr para salvar a pele. Mas bem nessa hora, o sistema dele acende e anuncia que sua habilidade aprimorada alcançou o nível 2. Vendo isso, Alan decide que talvez valha a pena arriscar e testá-la no Albarriron. Alan avança e usa a boa da espada para atacar, mas o Albarriron o joga longe com facilidade. Depois disso, Alan invoca vários lobos, e eles correm para morder e atacar o Albarriron. Por um instante, Alan até pensa que pode ter uma chance de vencer, mas a coisa desanda rapidinho quando ele vê que o Albarriron simplesmente devora todos os seus lobos sem fazer muito esforço. Sem outras opções, Alan tenta atacar de novo com a espada, mas dessa vez ele é jogado ainda mais longe do que antes. Albarriron se aproxima e fica sobre ele, claramente tentando devorá-lo. Alan ergue a espada para se defender, o corpo tremendo, enquanto se pergunta se aquele é mesmo o seu fim. Como último recurso, ele invoca duas sanguessugas, e elas imediatamente começam a sugar o sangue da Albarriron. Isso começa a enfraquecer a criatura um pouco, e também lhe dá um breve momento para pensar cuidadosamente qual deve ser seu próximo movimento. Ele sabe que está bem mais fraco agora, pois perdeu algumas de suas invocações e buffs, mas acredita que não deve ser um problema sério, porque já tem um plano claro para derrubar essa fera com apenas um golpe forte e final. Alan invoca seus lobos novamente e ordena que tanto os lobos quanto as sanguessugas avancem e ataquem ao mesmo tempo. Enquanto eles correm, ele também salta e desfere um golpe de espada decisivo diretamente na cabeça da Albarrhiron. O ataque é forte o suficiente para derrubar Albarrhiron e mantê-la no chão para sempre. Seu Grimório então o notifica que ele acabou de derrotar um Albarrhiron e que ganhou 100 XP. Ao ver essa mensagem, ele fica super animado e empolgado e tira um momento para celebrar sua vitória. Depois disso, Alan leva Albarrhiron de volta para sua família, e ambos ficam surpresos que alguém que eles viam como um fraco tenha derrotado um monstro daquele jeito, completamente sozinho. Gerda então se oferece para ajudá-lo a sangrar Albarrhiron corretamente. Depois de amarrar a criatura, Gerda dá a Aylan um detalhamento completo sobre como a carne da besta deve ser cortada e separada, e também explica quais partes do monstro são seguras e comestíveis. Gita também acrescenta que todos os monstros têm pedras mágicas dentro deles e que toda pedra mágica encontrada em qualquer monstro acima do rank D está sujeita às leis fiscais do reino. No entanto, Gita não vê isso como um grande problema, já que a pedra seria inútil para servos pobres como eles de qualquer forma. Mesmo assim, Gerda acredita que conseguirão um preço melhor pela parte da carne com o chefe, depois de explicarem que Alan foi quem caçou, já que o pai estava ferido e incapaz de fazê-lo. No dia seguinte, no escritório do chefe, os dois seguem com o plano de usar a lesão de Rodin como alavanca. A princípio, o chefe insiste que eles deveriam receber apenas o corte menor. No entanto, depois que eles continuam a pressioná-lo, lembrando de quão gravemente Rodin estava ferido e como um garoto como Alan teve que arriscar a vida, o chefe finalmente cede e concorda em lhes dar o corte desejado. Exatamente como haviam planejado desde o início, o chefe lhes diz que poderão ficar com toda a carne para si, enquanto ele pegará apenas as asas e as pedras mágicas.
No entanto, Alan tenta ir além e pergunta ao chefe se eles poderão continuar fazendo esse tipo de acordo no futuro também. Gerda faz o possível para ajudar a convencer o chefe, e depois de um tempo para pensar, o chefe finalmente concorda com os termos deles e permite que continuem sob o mesmo arranjo. 3 dias depois, Alan usa a mesma tática da última vez para enfrentar mais 2 Albahirons. O fato de ter conseguido derrotar uma antes lhe deu muito mais confiança. Então, desta vez, ele consegue derrotar as duas com a ajuda de suas sanguessugas, seus lobos e sua espada de madeira, e faz isso em tempo recorde. Alan tem saído para caçar uma vez a cada 3 dias desde que derrotou a primeira. Mas esta é a primeira vez que ele não perdeu nenhuma de suas invocações, então está muito feliz com os resultados. O Grimório de Alan então se ilumina, e reconhece que ele acabou de derrotar 2 Albahirons, e ganhou 200 XP. Mais importante, também o informa que seu nível aumentou, e que ele alcançou o nível 2. Ele fica extremamente animado ao ver isso e imediatamente verifica suas estatísticas. Ao olhar, ele vê que todo o seu HP e MP foram totalmente recuperados após subir de nível. No entanto, ele também percebe que o aumento de suas estatísticas é de apenas cerca de 60% do que deveria ser normalmente. Ele não pensa muito nisso, e assume que talvez não receba todos os benefícios, já que acabou de atingir este nível. Mesmo assim, ele ainda está muito feliz e apenas contente em ver que todo o seu trabalho duro finalmente valeu a pena. Enquanto pensa mais sobre isso, ele começa a acreditar que este pode ser o julgamento dos deuses sobre o qual Rodin lhe falou. E ele honestamente se sente incrível com isso, percebendo que terá que contar a verdade à sua família mais cedo ou mais tarde. Mais tarde naquele dia, Alan chega em casa e Rodin fica surpreso ao ver que ele conseguiu pegar 2 Albahirons em um único dia. Depois disso, Alan se encontra com Krina para um treino de espada. No entanto, mesmo enquanto está no meio da luta e do treinamento, sua mente continua pensando em como e quando vai caçar mais Albahirons. Como é época de migração e há muitas delas por perto, ele acredita que se trabalhar duro o suficiente, poderá alcançar o nível 3 caçando mais umas 20. Os pensamentos de Alan são subitamente interrompidos quando Queen acerta um golpe forte em sua cabeça, o que mostra claramente que ela venceu a luta. Após reconhecer a vitória dela, ela simplesmente acena para ele e vai embora. Mais tarde naquela noite, Alan decide que é hora de contar a verdade aos pais sobre como ele tem conseguido derrotar aquelas Albahirons tão facilmente. No entanto, ele sabe que não pode dizer que foi sugado para um jogo aleatório que viu na internet, porque eles com certeza iriam achar que ele pirou de vez. Por causa disso, Alan inventa uma explicação melhor. Ele lhes diz que, quando tinha apenas 1 ano de idade, ouviu um oráculo de Elmia, o deus da criação. Alan explica a eles que um oráculo basicamente significa que ele é mais inteligente e fisicamente mais forte do que a pessoa comum. Além disso, ele diz que também significa que passará por provações que vão além do que até 100 homens poderiam normalmente realizar. Ao ouvir isso, Rodin já entende o que está acontecendo e percebe que Alan já deve ter passado pelo julgamento dos deuses. Rodin notou mais cedo naquela manhã que o corte no rosto de Alan já havia sumido, então ele percebe que essa é a única explicação que faz sentido. No entanto, Derja não entende como isso poderia ser possível, especialmente porque os resultados da avaliação de Alan do ano passado diziam que ele não tinha talento algum. Então que Alan menciona que recebeu outro oráculo do Lord Elmia há alguns meses. Ele explica que a razão pela qual seus atributos foram classificados tão baixos durante a cerimônia de avaliação é porque eles levam em conta a lenta progressão de suas provações. Ele também explica que a razão pela qual foi julgado sem talento era porque seu talento era, na verdade, muito novo para ser devidamente reconhecido na época. Rodin fica chocado ao ouvir isso, porque significa que Alan realmente tem um talento afinal. Quando Rodin pergunta a Alan qual é esse talento, Alan lhe diz que não tem certeza, porque Lord Elmia não lhe deu todos os detalhes. Alan se sente mal por mentir para o pai, mas sabe que não pode dizer nada sobre ser um invocador. Ele teme que algumas pessoas reajam mal se descobrirem que ele pode invocar e controlar monstros, e também sabe que definitivamente não pode contar nada sobre ser reencarnado. No final, ela simplesmente abraça Alan e o elogia por ser tão corajoso, especialmente considerando o quão jovem ele é. Rodin então pergunta a Alan o que ele planeja fazer em seguida, e Alan responde que, por enquanto, tudo o que ele quer é provar seu valor passando por todas as provações. Rodin fica orgulhoso ao ouvir essa resposta, mas também diz a Alan para não hesitar em pedir ajuda se um dia precisar. Alan agradece aos pais por serem tão compreensivos e por lhe darem todo o apoio. Depois disso, Rodin diz a Alan que seria melhor manter isso em segredo por enquanto, porque seria muito ruim se as pessoas começassem a confundi-lo com um falso profeta. No entanto, Rodin diz que Dita será a única exceção. Já que Dita está sempre se gabando de como Krina é incrível como Senhora da Espada, Rodin diz que agora ele finalmente terá a chance de se gabar de como seu filho também é legal. Quando o inverno chega, Alan pega uma das Albahirons que haviam armazenado e começa a cortá-la.
Depois disso, ele vai para a cidade com Gerda para trocar a carne por suprimentos. Gerda já ouviu as notícias sobre Alan ter sido abençoado e testado pelo Lord Elmia. E Gerda, honestamente, não está nem um pouco surpreso, porque ele sempre acreditou que havia algo especial em Alan. Enquanto viajam juntos, os dois continuam conversando, e Alan levanta o tópico da diferença entre plebeus e servos. Gerda explica que a maior parte da diferença se resume ao status social e aos impostos. Ele explica que os servos estão sob um sistema tributário completamente diferente, onde devem pagar 3 moedas de ouro por cada adulto e 1 moeda de ouro por cada criança anualmente. Depois de ouvir isso, Alan pergunta o que seria preciso para um servo se tornar um plebeu. Dirta explica que exigiria o pagamento de um tributo de 10 moedas de ouro por pessoa na família. Ele também menciona que há rumores de um barão às vezes recompensar pessoas com status de plebeu, mas deixa claro que são apenas boatos. Quando Alan ouve tudo isso, ele percebe que, como sua mãe está prestes a ter outro bebê, sua família precisaria de 50 moedas de ouro para se tornar plebeia, porque em breve serão uma família de 5. Alan passa o resto do dia negociando com Gerda e começa a pegar o jeito de como o comércio funciona. No final do dia, ele volta para casa com um grande feixe de lenha nas costas. Percebendo que agora entende a maior parte de como a troca funciona, ele também se dá conta de que pode fazer uma pesquisa de mercado na próxima vez que for à cidade. Na próxima vez que Alan vai negociar, ele faz tudo sozinho. Enquanto está lá, ele documenta cuidadosamente o valor de mercado e o valor de troca de cada item para que possa usar essa informação para se ajudar no futuro. Mais tarde, Alan entra em uma loja de ervas e pergunta ao comerciante se há algum remédio que possa recuperar MP. O comerciante responde imediatamente que eles não têm nada parecido, porque tais itens são caros demais para a loja manter em estoque. Dito isso, Alan apenas dá uma olhada em todas as ervas e remédios nas prateleiras, e percebe que seria extremamente difícil documentar todos eles manualmente. Então, ele se concentra muito, e apenas pensando nisso, acaba desenhando todas as ervas em seu grimório sem tocar em nada fisicamente. Depois disso, Alan pergunta ao comerciante se ele tem alguma flor de Muley em estoque. No entanto, o comerciante de repente fica muito agitado ao ouvir esse nome por causa da última vez que vendeu uma. O comerciante explica que, há algum tempo, Gerda invadiu a loja e exigiu comprar uma flor de Mueller. Ele insistiu em pegá-la porque um amigo dele estava doente, mas nem pagou tudo na hora e prometeu pagar o resto depois. O comerciante ainda não recebeu o pagamento completo, e para piorar, era a última flor de Mueller e isso é o que mais irrita o comerciante. Alan ouve isso e percebe que Gerda veio à loja para comprar a mesma erva que acabou salvando a vida de Rodden depois que ele foi atacado naquela noite. Se o comerciante tivesse simplesmente se recusado a vendê-la, Alan calcula que talvez não tivesse mais um pai. Para mostrar sua gratidão, Alan presenteia o comerciante com um pouco de carne seca de Albarriron e o agradece sinceramente por sua gentileza, após o que ele sai da loja. No caminho de volta, Alan está ocupado olhando algumas armas na cidade quando ele encontra Dogora, aquele da cerimônia de avaliação que ganhou o talento do machado, e o filho do chefe, Palmoas. Alan sabe que Dogora é só encrenca, então tenta cuidar da própria vida e sair discretamente. No entanto, Dogora lhe dá um tapa na cabeça e imediatamente exige que Alan se torne seu lacaio. Em resposta, Alan saca sua espada de madeira e a aponta diretamente para Dogora. Dogora fica sem graça e reclama que é injusto porque ele não tem uma arma. Alan lhe diz que está disposto a lutar de forma justa, então Dogora deve ir pegar qualquer arma de sua escolha, enquanto Alan espera bem ali. Dogora retorna pouco depois com uma espada e avança contra Alan, mas Alan facilmente desvia e bloqueia todos os seus ataques. Os golpes de Dogora são fortes, o que faz sentido, já que ele é um usuário de machado. Mas mesmo assim, sua força mal se compara à de Krina. Alan decide encerrar o duelo rapidamente, derruba sua espada da mão de Dogora e vence a luta. Ele simplesmente reconhece sua vitória e sai andando com naturalidade, o que deixa Dogora ainda mais furioso. Mais tarde naquela noite, Alan volta para casa e Rodin é visto removendo suas bandagens. Isso sugere que ele está de volta à melhor forma e pronto para continuar caçando. Dergia, no entanto, o adverte para não exagerar e arriscar puxar um músculo. No dia seguinte, na casa de Krina, Dogora aparece novamente para desafiar Alan para uma revanche. Ele perde feio várias vezes, mas seu ego se recusa a deixá-lo aceitar a derrota. Então ele continua pedindo mais revanches. Enquanto isso, o irmão mais novo de Alan, Mesh, já começou a treinar espada com Krina, o que deixa Alan animado para ver como Mesh se sairá na cerimônia de avaliação em 2 anos. Depois de algum tempo, o novo bebê nasce e a família decide chamá-la de Mila. Mais tarde, Rodin volta para casa de uma caçada com Gerda, apenas para anunciar que a família está sendo convocada pelo chefe. Aparentemente, o chefe quer que eles aumentem o número de javalis que entregam ao barão, de 10 para 15, para que isso aconteça. O chefe quer que eles permitam que os plebeus participem da caçada novamente este ano. Verja acha esse pedido ridículo, especialmente porque Rodin sofreu uma lesão terrível durante a última caçada. Rodin admite que queria recusar, mas acontece que isso não era um pedido. Era uma ordem direta do barão. Se eles não entregarem 15 javalis até o inverno deste ano, o Império recrutará mais servos de outros lugares. Ao ouvir isso, Alan imediatamente entende que mais servos significaria menos terra para todos.
o que colocaria aqueles que não podem caçar em risco de perder suas terras. Dirta acrescenta que o pior de tudo é que o barão quer que eles entreguem 20 javalis até o final do próximo ano. Rodden calcula que a única maneira de atender a essa demanda é caçar com mais frequência do que o habitual, uma vez a cada 10 dias. Alan então se manifesta e sugere que eles simplesmente sigam a ordem do barão. Dirta lhe diz para não interromper quando os adultos estão falando, mas Rodan a impede e permite que Alan continue. Alan explica que eles não podem recusar uma ordem direta do barão. Então, mesmo que os plebeus acabem sendo um peso morto, eles precisam encontrar uma maneira de tornar esse peso morto útil. Com base em sua experiência passada com jogos, Alan sabe que tornar os personagens o mais úteis possível, mesmo quando não parecem capazes, é sua especialidade. Ele lhes diz para confiarem nele e deixarem que ele lide com a situação. Ele os lembra que foi abençoado com sabedoria do Lord Elmia, e por causa dessa bênção, ele acredita ter um plano que pode realmente funcionar. No dia seguinte, Alan e Rodan se encontram com os plebeus que se juntarão a eles na caçada. Quando os plebeus veem Alan, ficam surpresos que um garotinho como ele esteja acompanhando a caçada. Rodden explica que o plano é que todos adotem sua estratégia de caça, enquanto Alan simplesmente os acompanhará para observar e aprender. Alan garante aos outros que não atrapalhará ninguém e então se curva para agradecê-los por permitirem que ele os acompanhe. Embora se sinta um pouco chateado por não poder participar plenamente da caçada, Alan raciocina que o mais importante agora é treinar os novos caçadores. Ele quer que eles ganhem a experiência necessária para ajudar o grupo a caçar mais javalis no futuro. Porque ele não quer que ninguém se machuque como seu pai na caçada do ano passado, um dos plebeus se aproxima e pede desculpas pela lesão que lhe causou no ano passado. Rodden não guarda ressentimentos e lhe diz que não é grande coisa. Em vez disso, ele diz a todos para se concentrarem no objetivo à frente e não se prenderem a erros passados. Depois disso, o portão da floresta é aberto e todos começam a entrar, iniciando a caçada. Ao entrarem na floresta, Alan percebe que, após 7 longos anos como servo, esta é a primeira vez que ele está saindo da aldeia. Em sua mente, este é um pequeno, mas significativo passo para eventualmente libertar sua família da vida de servos. O que o excita ainda mais é a ideia de ver as montanhas do Dragão Branco. Segundo a lenda, um mítico dragão branco vive em algum lugar perto dessas montanhas, e Alan sempre sonhou em vislumbrá-lo. Pouco depois, a caçada está prestes a começar. Todos assumem suas posições enquanto um javali gigante surge à vista. Quando no momento é certo, a equipe de isca se posiciona para atrair o javali em uma determinada direção. Seguindo-os, a equipe de tanque se move para manter o javali no lugar, impedindo-o de escapar ou atacar alguém perigosamente. Finalmente, a equipe de ataque chega para desferir o golpe final. Alan observa cuidadosamente todo o processo e percebe que esta é a técnica de caça exata que seu pai e outros caçadores experientes têm usado por mais de 10 anos para capturar e matar javalis com sucesso. Ele pensa consigo mesmo que é uma estratégia cuidadosamente planejada e executada, e é realmente muito impressionante de se ver em ação. Uma vez que o javali é finalmente abatido, os plebeus sentem um imenso orgulho. Eles entendem que caçar o javali com sucesso é equivalente a passar no julgamento dos deuses, marcando sua conquista e habilidade. Alan estima que, como o javali é um monstro de rank C, os plebeus devem ter ganhado uma quantidade considerável de pontos de experiência nesta caçada. Curioso, ele saca seu grimório para ver exatamente quantos pontos recebeu. Infelizmente, ele descobre que não ganhou nenhum ponto de experiência. Ele pensa bem e percebe que isso faz sentido, já que não participou da luta e apenas observou a caçada de uma distância segura. No entanto, Alan se sente satisfeito ao ver os plebeus ganharem experiência e ficarem mais confiantes em suas habilidades. Depois que isso termina, Alan começa a conversar com alguns dos aldeões. Eles começam a falar sobre os diferentes tipos de carne que obtiveram de monstros que caçaram no passado. Um dos homens menciona que ficaria mais do que feliz em ajudar a cortar qualquer carne de monstro que Alan conseguisse. Alan ouve atentamente e decide aceitar a oferta. Ele leva o homem até seu estoque de albahirons e pergunta se ele pode ajudar a açougueá-las corretamente. Claro, o homem não planeja fazer o trabalho de graça. Alan, em vez disso, lhe oferece um acordo. Para cada albahiron que o homem açouguear, Alan lhe dará 2 pacotes de carne como pagamento. O homem fica surpreso com a generosidade da oferta e imediatamente concorda sem hesitar. A principal razão de Alan para fazer isso é simples. Ele ainda está trabalhando para conseguir 50 moedas de ouro e libertar sua família da servidão. Se tivesse que contratar um açougueiro profissional, custaria ainda mais dinheiro. Ao fazer esse acordo, ele economiza ouro e ainda garante que a carne seja preparada corretamente. Não muito tempo depois, a caçada recomeça. Desta vez, eles decidem mudar a estratégia. Em vez de caçar em um grande grupo, eles se dividem em equipes menores. Fazendo isso, eles conseguem dobrar o número de javalis caçados em menos tempo. Mesmo assim, Alan ainda não consegue entender por que o barão está tão insistente em reunir mais javalis este ano do que nunca. Ainda assim, como o barão é quem manda, todos não têm escolha a não ser seguir suas ordens. De repente, um dos javalis avança direto para eles. Gerda reage imediatamente e lidera o ataque.
Ele atinge o javali de frente e desfere um golpe poderoso e fatal. Depois disso, ele chama os novos caçadores e diz para eles entrarem e finalizarem. Ao fazerem isso, sentem-se orgulhosos de si mesmos mais uma vez por completarem a caçada com sucesso. Da última vez, Alan não recebeu nenhum aumento em suas estatísticas, mas desta vez é diferente. Ele verifica seu status cuidadosamente e fica chocado de alegria ao ver que suas estatísticas aumentaram e que ele até avançou para o nível 3. Ele percebe como conseguiu fazer isso. O método era simples, mas muito eficaz. Ele descobriu que se uma das criaturas que ele invoca faz contato com um monstro antes de ser morto, então ele é contado como participante na batalha. No último momento possível, Alan invocou Denka e fez o javali pisar nele, criando contato. Isso permitiu que Alan ganhasse experiência, mas também resultou na morte de Denka. Enquanto Denka flutua lentamente para o céu, Alan se desculpa sinceramente. Mesmo assim, ele não pode deixar de admitir para si mesmo que o resultado valeu a pena. 3 meses depois, Alan e Krayna são convidados para a casa do chefe para celebrar o ano novo. Depois de passar um tempo lá, eles voltam para casa para celebrar o feriado como se deve. Rodeados de muita comida, Gerda e sua esposa também vêm se juntar a eles. Todos comem juntos, riem e aproveitam a atmosfera acolhedora. Enquanto comem, Gerda pergunta a Alan se o chefe disse algo sobre eles. Alan responde que o chefe estava muito agradecido por todo o trabalho duro que eles vinham fazendo e fez questão de expressar seu apreço claramente. Rodden já esperava esse resultado porque sabia que eles não teriam problemas para atingir a cota de 20 javalis que ele sugeriu para o ano. Alan então aponta que o chefe ficou tão satisfeito com o andamento de tudo que o recompensou com uma garrafa de licor. Alan sabe muito bem o quanto Rodin e Gerda amam licor, e como eles tendem a ficar animadinhos sempre que há álcool envolvido. Por causa disso, Alan decide usar a garrafa a seu favor e tem uma ideia. Alan propõe um concurso. Ele explica que se vencer, poderá se juntar à caçada da próxima vez, empunhar uma lança e lutar ao lado deles como um igual. No entanto, se Rodin e Gerda vencerem, eles ficam com o licor para si. No momento em que ele explica as regras, eles percebem tarde demais que já caíram na armadilha de Alan. Mesmo assim, o desejo pelo desafio é maior, e eles aceitam. Eles perguntam a Alan que tipo de competição ele tem em mente. Alan calmamente responde que quer uma disputa de queda de braço. Rodin e Gerda ficam chocados que Alan sequer sugeriria algo assim. Para eles, parecia óbvio que seriam muito mais fortes que uma criança como ele. Ainda assim, como queriam muito o licor, aceitaram o desafio sem recuar. O que eles não sabiam é que Alan estava planejando tudo. Ele estava guardando várias cartas de aumento de força especificamente para um momento como este. Por causa disso, ele está confiante de que pode vencer. Mesmo contra adultos como Gerda e Rodin, Gerda se adianta primeiro para aceitar o desafio. Ele espera que a partida seja uma vitória fácil e não leva Alan muito a sério no início. No entanto, assim que a competição começa, Gerda rapidamente percebe que Alan é muito mais forte do que esperava. Alan mantém sua posição firmemente, recusando-se a ceder. Gerda luta com força e empurra com toda a sua força, mas no final Alan consegue dominá-lo e vencer a partida. Após a competição, Alan pensa cuidadosamente e estima que a estatística de força de Gerda deve estar entre 150 e 200. Em seguida, é a vez de Rodden. Alan percebe imediatamente que Rodden está em um nível completamente diferente. Embora a força de Alan seja um tanto próxima, o poder de Rodden supera em muito o dele. Não importa o quanto Alan tente, Rodden o empurra constantemente para baixo e vence a queda de braço. Com o concurso decidido, Alan cumpre sua promessa e entrega a garrafa de licor. Rodin e Gerda a aceitam felizes, e logo todos estão bebendo juntos e se divertindo. Embora Alan não tenha obtido o resultado que queria, o concurso não foi um desperdício. Ajudou-o a entender seus próprios limites. Ele agora sabe que Gerda tem aproximadamente força de rank D, enquanto Rodin está mais perto do rank C. Rodin então diz a Alan que não o permitirá caçar javalis até que Alan possa derrotá-lo em força. Em vez de se sentir desanimado, Alan aceita o desafio, determinado a ficar mais forte e conquistar seu lugar na caçada. Pouco tempo depois, Alan fica satisfeito ao notar que seu nível de invocador subiu mais uma vez. Curioso, ele imediatamente abre seu grimório para verificar o que mudou. Enquanto folheia as páginas, fica maravilhado com o número de novas habilidades que surgiram. Uma habilidade em particular chama completamente sua atenção. Ele ganhou a capacidade de visualizar livremente cartas de rank e sempre que quiser. Alan instantaneamente entende o quão valiosa é essa habilidade. Com acesso mais fácil às cartas de rank E, ele tem certeza de que sua força geral aumentará rapidamente. Em sua mente, ele já está confiante de que com essa vantagem sozinha, ele agora deve ser capaz de desafiar Rodden novamente e possivelmente vencer da próxima vez. No entanto, enquanto continua examinando o grimório mais de perto, ele nota algo estranho. Há uma nova página que não estava lá antes. Ao virá-la, ele vê o que parece ser uma cavidade vazia esculpida diretamente na própria página. Depois de experimentar um pouco, ele percebe que esta é uma habilidade de armazenamento. Ele pode guardar itens dentro do grimório, desde que caibam fisicamente na cavidade. O espaço de armazenamento parece se estender mais profundamente do que aparenta, tornando-o muito mais útil do que parece à primeira vista.
Alan está confuso. Armazenamento é uma habilidade de nível divino, algo extremamente raro e poderoso. Ele não consegue deixar de se perguntar por que lhe seria dada tal habilidade neste ponto específico no tempo. O momento parece deliberado, como se alguém tivesse a intenção de que ele a recebesse agora. No dia seguinte, Alan decide experimentar suas novas invocações de Rank E. Ele pega uma pedra mágica e ativa sua habilidade de invocação. A primeira criatura que ele invoca é um inseto de Rank E, que acaba sendo uma borboleta de cores vibrantes com asas cintilantes. É inofensiva, mas estranhamente mágica na aparência. Em seguida, Alan invoca outra criatura de Rank E. Desta vez, é um tigre dente de sabre. No momento em que ele aparece, Alan instintivamente dá um passo para trás. A criatura é intimidadora, com presas afiadas e uma constituição poderosa. Depois de observá-lo por um tempo, no entanto, Alan percebe que ele não representa nenhuma ameaça para ele. Lentamente, ele se acostuma com sua presença e decide dar-lhe um nome. Ele chama o tigre de Tama e o acolhe formalmente como parte de sua equipe crescente. Depois, Alan tenta fundir duas de suas invocações e é aí que ele percebe uma grande limitação. Cada fusão requer uma pedra mágica. Com essa percepção, ele entende que de agora em diante precisará de um grande suprimento de pedras mágicas se quiser continuar a ficar mais forte. A única maneira que ele conhece para obter pedras mágicas é caçando coelhos com chifres. Mais tarde naquela noite, ele comenta isso com seu pai. Infelizmente, Rodden lhe diz que coelhos com chifres não aparecerão tão cedo. Uma vala foi cavada ao redor da aldeia há algum tempo, impedindo a entrada de monstros. Isso significa que Alan não tem mais uma maneira fácil de coletar pedras mágicas. Desapontado, Alan passa a noite pensando em alternativas. No dia seguinte, enquanto Krina está mais uma vez treinando e dando um trato no cachorro Aura, Alan está ocupado conversando com Palmoas e pergunta se ele sabe algo sobre pedras mágicas. Palmoas, que é conhecedor de tais assuntos, explica que pedras mágicas de rank D e C são geralmente encontradas na capital real e são consideradas valiosas. Por outro lado, pedras mágicas de rank I são quase sem valor e às vezes podem ser encontradas por aí, jogadas. Para provar seu ponto, Palmoas casualmente pega uma do chão e a entrega a Alan antes de ir embora. Este único ato enche Alan de esperança renovada. Ele percebe que se as pedras mágicas de rank A são tão comuns, ele pode simplesmente coletá-las ele mesmo. Com o tempo, com a ajuda dos aldeões, Alan consegue coletar um grande número de pedras mágicas de rank I. Usando-as, ele cria com sucesso todas as suas invocações de rank I. Assim que ele termina de invocá-los, um javali de repente avança em sua direção. Sem hesitar, suas invocações reagem instantaneamente e o matam em um movimento rápido. Alan celebra brevemente, mas então outro javali aparece. Mais uma vez, uma de suas invocações intervém e o protege. Nesse momento, Alan de repente abre os olhos. Ele percebe que tudo o que acabara de testemunhar era uma alucinação. Fechando os olhos novamente, ele reflete sobre os últimos 7 anos. Não havia guia para invocadores, nenhum professor para instruí-lo. Ele foi forçado a descobrir tudo sozinho. Através dessa percepção, Alan entende que cada invocação tem um papel específico. Tipos de insetos são usados para aplicar debuffs. Bestas se especializam, pássaros são para coletar informações. Tipos de grama cuidam da cura. E tipos de pedra são focados na defesa. Quando combinados, eles permitem que ele cumpra todos os papéis de um grupo padrão inteiramente sozinho. É isso que torna um invocador verdadeiramente poderoso. Ele agora entende por que lhe foi dada a habilidade de armazenamento. Ela existe para que ele possa guardar as incontáveis pedras mágicas de que precisará. Com um exército de criaturas sob seu comando, Alan acredita que um invocador pode ser mais forte até mesmo que o próprio Lorde Demônio. Algum tempo depois, Alan, Rodin e Gerda participam de uma reunião antecipada com o chefe. Durante a reunião, o chefe os informa que o barão demonstrou grande interesse no sucesso recente deles, com as caçadas de javalis. Por causa disso, ele agora deseja vir e testemunhar as caçadas pessoalmente. Gerda fica visivelmente chateada ao ouvir essa notícia. Este é o mesmo barão que exigiu um número irrazoável de javalis para serem caçados em primeiro lugar. Agora ele quer vir e assistir, como se fosse algum tipo de showzinho. Rodin, no entanto, não parece incomodado com a ideia da visita do barão. Em vez disso, ele está mais confuso sobre por que Alan também foi convidado a participar da reunião. O chefe explica que, como o barão está vindo, ele quer que Alan atue como seu guia. Alan será responsável por mostrar-lhe a aldeia, entretê-lo e explicar como as caçadas são realizadas. Gerda não entende por que Alan deve ser o único a lidar com essa tarefa. Ele pergunta por que o chefe não pode simplesmente pedir ao seu próprio filho Palomas para fazer isso. Em resposta, o chefe explica que Palomas não é a pessoa mais adequada para tal responsabilidade. Ele ouviu que foram as ideias inteligentes de Alan que levaram ao sucesso recente nas caçadas de javalis. Por causa disso, ele acredita que Alan seria perfeito para o papel. Ele então pergunta diretamente a Alan se ele está disposto a fazê-lo. Alan para um momento para pensar.
Ele percebe que não se importa em agradar o barão pessoalmente. O que realmente importa para ele é libertar sua família da servidão. Se ele continuar caçando javalis da maneira tradicional, levará 10 anos para ganhar o suficiente para elevar seu status ao de plebeus. No entanto, ele também se lembra de que o status social às vezes pode ser concedido diretamente pelo barão como recompensa. Com essa possibilidade em mente, Alan concorda em servir como guia do barão. Poucos dias depois, o barão Granvelle chega à cidade com sua filha, Cecil. Eles são escoltados por Sanoff e vários cavaleiros. O chefe os recebe calorosamente. Logo depois, todos entram para o jantar. Após uma breve conversa, o barão Granvelle aborda o tema da caçada de javalis. Ele se desculpa com o chefe pela demanda repentina e pesada por javalis. Ele explica que entende que a meta é difícil de ser alcançada, mas não teve escolha porque a ordem veio diretamente do rei. O chefe responde que entende a situação e não guarda ressentimento. Enquanto começam a comer, todos comentam como a comida está deliciosa. Cecil fica especialmente impressionada e pergunta que tipo de carne está sendo servida. Alan explica educadamente que é carne de garça branca, de uma fresca que ele caçou no dia anterior. Ele então aproveita a oportunidade para se apresentar como guia do barão para a visita e diz que é uma grande honra servi-lo. O barão Granvelle fica impressionado com os modos de Alan e presume que ele deve ser filho do chefe Debogi. No entanto, Debogi o corrige e explica que Alan é, na verdade, filho de Rodan, um dos melhores caçadores de javalis da aldeia. Tinoff imediatamente reconhece o nome Rodan e se lembra de Alan do encontro anterior. O barão Granvelle, no entanto, não os conhece. Ele pergunta se Rodan já foi membro da cavalaria. Debogi esclarece que Rodan e sua família são na verdade servos. Ao ouvir isso, Cecil fica irritada. Ela questiona por que alguém como Alan foi autorizado a estar na mesma sala que eles. O barão Granvelle a corrige imediatamente. Ele lhe diz firmemente que ela não deve falar sobre ou com servos como se fossem animais. Percebendo seu erro, ela aceita a correção e imediatamente pede desculpas ao pai. Mas mesmo depois de ser corrigida, ela continua a lançar um olhar torto para Alan. Ela não diz mais nada, mas sua expressão deixa seus sentimentos óbvios. Deixando isso de lado, Tinoff volta sua atenção para Alan e diz que espera que Alan esteja preparado para explicar como a caçada prosseguirá no dia seguinte. Genoff entende que caçar 20 javalis é uma meta muito ambiciosa. Ele acrescenta que se a tarefa se mostrar muito difícil para os servos, os cavaleiros intervirão e assumirão. Cecil então anuncia que também se juntará à caçada. Ela diz que quer ver um javali de perto. Ouvindo a observação anterior de Tinoff, Alan percebe que Tinoff ainda duvida da capacidade dos servos. Em resposta, Alan calmamente afirma que 20 javalis não são um grande número para eles. Ele garante a todos que não terão problemas para cumprir a cota, e a caçada de amanhã servirá como prova clara de sua habilidade. No dia seguinte, todos se dirigem à floresta onde a caçada está marcada para acontecer. Alan, junto com o barão Granvelle e sua comitiva, está sentado em uma plataforma elevada construída bem acima do chão. De lá eles podem observar com segurança toda a operação. Logo depois, os caçadores avançam e se preparam para começar. Um deles corre para a floresta usando uma armadura leve feita de chifres e peles de javali. Este método é projetado para atrair os javalis para fora de seus esconderijos. O cheiro e a aparência provocam os animais, fazendo com que um deles saia correndo das árvores. Assim que o javali emerge, a equipe de defesa se move rapidamente. Eles o cercam com escudos grossos e reforçados, encurralando-o e limitando seu movimento. O animal se debate, mas não consegue romper a formação. Em seguida, a equipe de ataque avança. Eles cravam suas lanças no javali de múltiplos ângulos, enfraquecendo-o com ataques precisos e controlados. Após vários golpes bem colocados, Rodan avança e desfere o golpe final, cravando uma lança no pescoço do javali. O barão Granvelle observa atentamente e fica visivelmente impressionado. Ele admite que não esperava tanta coordenação e eficiência deles. No entanto, a situação muda de repente. 2 javalis irrompem da floresta ao mesmo tempo. Vendo isso, Tinoff presume que os caçadores serão dominados. Ele instrui Leibrand a deixar os cavaleiros prontos para intervir. Antes que a ordem possa ser executada, Alan calmamente o impede. Ele explica que os caçadores treinaram especificamente para situações como esta. Não há necessidade de preocupação. Assim como Alan previu, os caçadores reagem sem pânico. Eles se dividem rapidamente em 2 grupos e repetem a mesma estratégia com disciplina e precisão. Cada grupo cerca um javali, o imobiliza e ataca de forma coordenada. Em poucos instantes, ambos os animais são abatidos com sucesso. Cecil observa toda a cena se desenrolar. O sangue e a violência provam ser demais para ela, então ela simplesmente desmaia de choque. Pouco depois, os 2 javalis foram derrotados. Granvelle se adiantou e observou a cena. Ele contou em silêncio e percebeu que isso significava que 3 javalis haviam sido derrotados no total. Então ele disse que ainda faltavam 17 javalis para atingir a cota de 20. Alan o corrigiu calmamente. Ele explicou que antes da chegada de Granvelle, eles já haviam abatido 7 javalis. Isso significava que restavam apenas 10. Granvelle ficou claramente impressionado com isso. Ele começou a ver que os aldeões eram muito mais capazes do que ele acreditava inicialmente.
Na verdade, ele começou a pensar que talvez nem precisassem dos cavaleiros para terminar o trabalho. Com a caçada avançando, Alan disse a Granvelle que tinha 2 pedidos. Primeiro, ele pediu permissão para construir mais muros de escudo para apoiar a caçada. As paredes se mostraram úteis, e com mais delas, eles poderiam controlar os javalis com mais segurança. Para seu segundo pedido, Alan pediu a aquisição e distribuição adequadas de licor entre os servos. Granvelle pareceu confuso ao ouvir isso. O licor não parecia diretamente relacionado à caça. Alan explicou seu raciocínio em termos simples. Como cada vez mais javalis estavam sendo caçados em sua aldeia, agora havia uma abundância de carne. Se os aldeões continuassem a trocar apenas carne entre si, o valor da carne cairia. Haveria muita oferta e pouca demanda. Isso poderia levar a uma crise no mercado dentro da economia da aldeia. No entanto, se outro produto, como o licor, fosse introduzido no comércio, criaria equilíbrio. Daria aos aldeões algo mais para trocar e ajudaria a estabilizar os preços. Além disso, o licor ajudaria a manter o moral dos caçadores após dias longos e perigosos. Zenoff considerou os pedidos e os achou razoáveis. Granvelle também concordou que a lógica de Alan fazia sentido. Ele disse que consideraria ambos os pedidos favoravelmente. Em seguida, elogiou Alan por seu desempenho durante a caçada. Ele afirmou que Alan demonstrou liderança e inteligência além de sua idade. Ele podia ver claramente que Alan tinha um grande potencial para o futuro. Era hora de Granvelle e seu grupo partirem. Enquanto Cécio montava seu cavalo, ela olhou para Alan e disse para ele não deixar o elogio de seu pai subir a cabeça. Depois de dizer isso, ela partiu ao lado de Sebas, o mordomo. Alan simplesmente os observou partir. Ele ficou aliviado por ela finalmente ter ido embora, e presumiu que provavelmente seria a última vez que a veria. Mais tarde naquele dia, Alan, Rodin e Gerda foram convocados. Eles se ajoelharam diante de Granvelle enquanto ele se dirigia a eles formalmente. Ele os elogiou por seu desempenho excepcional durante a caçada. Afirmou que sua coordenação e disciplina eram dignas de reconhecimento. Por causa de seu sucesso, ele havia decidido elevar suas famílias do status de servos para o status de plebeus. Quando Alan ouviu isso, mal conseguiu conter sua alegria. Por 8 longos anos, ele sonhara com este momento. Tornar-se um plebeu significava liberdade, significava oportunidade, significava que ele não estaria mais preso às limitações da vida de servo. Ele finalmente teria a chance de viajar para além da vila. Na sua cabeça, já tinha tudo planejado, sabia exatamente onde iria primeiro. Queria muito visitar as montanhas do Dragão Branco. Seu grande objetivo lá seria caçar dragões, um sonho que ele alimentava há muitos e muitos anos. Granvelle, então, passou a explicar um outro assunto. O rei tinha a intenção de usar a vila deles como um grande exemplo para todo o reino. Por conta disso, ele solicitou uma explicação detalhada de como, afinal, as caçadas aos javalis haviam começado. A expressão de Rodin azedou na mesma hora ao ouvir o assunto. Gerda, então, explicou com delicadeza que aquilo era uma memória bastante dolorosa para Rodin. Ele perguntou se poderia, por favor, falar no lugar dele. Granvelle concordou sem qualquer objeção. Gerda, então, começou a detalhar toda a história. 13 anos atrás, aproximadamente 100 servos de vilas vizinhas chegaram às suas terras. Isso fazia parte de um decreto de recuperação que ordenava o desenvolvimento de todas as terras que estavam sem uso. O grupo trabalhou incansavelmente por 6 meses, limpando florestas, preparando o solo e plantando as colheitas. Lentamente, mas com muita persistência, seus esforços começaram a dar frutos. Os campos estavam crescendo muito bem, e o futuro parecia bastante promissor. Então, o desastre de repente aconteceu. Um javali gigantesco surgiu sem qualquer aviso. Ele avançou furiosamente pelos campos e destruiu todas as colheitas que eles haviam passado meses cultivando. A colheita inteira foi completamente arruinada, a perda foi simplesmente devastadora. Os aldeões caíram num profundo e terrível desespero. Foi justamente nesse período de total desesperança que Rodin propôs uma ideia bastante ousada. Em vez de viverem com medo dos javalis, eles deveriam caçá-los. Naquela época, eles não tinham armas adequadas nem ferramentas avançadas. Mesmo assim, eles reuniram tudo o que puderam e se prepararam para a batalha. Com muito trabalho em equipe e uma determinação inabalável, eles conseguiram matar seu primeiro javali. Depois de ouvir a história completa, Granvelle se perguntou por que Rodin havia ficado tão relutante em contá-la. Do ponto de vista dele, era uma história de pura coragem e muita determinação. Era algo que Rodin, sem dúvida, deveria ter se orgulhado. Gerda, então, explicou com toda a calma que durante aquela primeiríssima caçada ao javali, um dos seus companheiros acabou morrendo. A memória daquela perda ainda pesava muito, muito forte sobre Rodin. Gerda disse que já havia falado com Rodin várias e várias vezes para ele não se culpar, mas Rodin simplesmente se recusava a se livrar daquela culpa. Granvelle entendeu perfeitamente e pediu desculpas por ter trazido à tona uma memória tão dolorosa. Para compensar a situação, ele decidiu oferecer uma recompensa a Rodin. Disse para ele fazer um desejo e o que quer que fosse, ele o concederia. Quando Alan ouviu isso, ele ficou super animado. Para ele, aquilo soava como uma oportunidade de bônus, um presentão. Ele presumiu que Rodin pediria algo bem simples, tipo uma bebida para a vila, mas em vez disso, Rodin fez um pedido completamente diferente. Ele pediu a Granvelle que permitisse a Alan trabalhar em sua propriedade. No exato momento em que Alan ouviu isso, seu coração simplesmente afundou. Isso definitivamente não era o que ele queria para si. Se ele passasse todos os seus dias apenas fazendo tarefas na propriedade, nunca, jamais, teria a chance de perseguir seu grande sonho de ver o mundo exterior. Ficar completamente preso ao trabalho na propriedade só o atrasaria demais. Antes mesmo que Alan pudesse reagir, Granvelle disse a Rodin que Alan era muito, mas muito capaz para simplesmente trabalhar como um mero trabalhador na propriedade. Em vez disso, ele propôs que Alan se tornasse um mordomo, um criado pessoal da família Granvelle.
Essa posição significaria servir a família diretamente e, claro, viver dentro da residência deles. Rodan ficou completamente chocado. Receber uma oferta para um papel como esse era uma honra imensa. Significava muita confiança e um grande reconhecimento. Alan não apenas trabalharia na propriedade, ele seria de fato parte da família. Cecil, no entanto, não pareceu nada satisfeita quando ouviu isso. Ela claramente não acolheu a ideia de forma alguma. A mente de Alan disparou, tentando desesperadamente pensar em uma maneira de recusar. Ele não queria de jeito nenhum abrir mão de sua liberdade. Mas quando olhou para o rosto de seu pai e viu o quão orgulhoso e feliz ele estava, ele hesitou. Aquilo significava um futuro muito melhor para toda a família. No fim das contas, Alan decidiu aceitar. No dia seguinte, todos os preparativos foram feitos para Alan partir rumo à propriedade do barão. A vila inteira se reuniu para se despedir dele. Muitos estavam tristes, especialmente seu irmão Mesh. Mesh chorou abertamente e disse que sentiria muito a falta dele. Sua irmã Mula ainda era muito jovem para entender completamente o que estava acontecendo, então ela permaneceu bem quieta e calma. Krina também ficou bastante entristecida com a partida dele. Para se despedirem à sua própria maneira, eles decidiram ter um último e derradeiro duelo, exatamente como faziam antigamente. Os aldeões formaram um círculo e observaram tudo com muita atenção. Conforme o duelo avançava, as pessoas começaram a notar algo bastante incomum. Alan estava aos poucos ganhando a vantagem. Normalmente, a Krina era a lutadora mais forte e quase sempre saía vitoriosa. A verdadeira razão para essa mudança era algo que Alan havia mantido em segredo. Ele tinha usado 20 pedras mágicas para criar um falcão. Essa criação mágica havia aumentado consideravelmente sua agilidade. Ele estava agora muito mais rápido e preciso do que antes. Esse impulso permitiu que ele igualasse e até mesmo superasse Krina durante o duelo. No final, Alan venceu a disputa. No entanto, ele não reivindicou a vitória completa. Ele chamou de empate e disse que eles resolveriam isso de verdade na próxima vez que se encontrassem. Krina sorriu com aquilo e pareceu bastante confortada por suas palavras. Logo após o duelo, Dogora se aproximou de Alan. Sem dizer muita coisa, ele lhe entregou uma adaga como um presente de despedida. Dogora claramente não queria demonstrar suas emoções. Ele evitou o contato visual e se afastou rapidamente logo depois de entregar o presente. Finalmente, havia chegado a hora de partir. A vila inteira se reuniu enquanto Alan caminhava ao lado de seus pais em direção à saída principal. Seus pais o lembraram que ele era muito trabalhador e bastante capaz, mas também disseram para ele não se esforçar demais, sabe? Eles o aconselharam a pedir ajuda sempre que precisasse e, claro, a cuidar muito bem de si mesmo. Quando chegaram aos portões da vila, seus pais lhe deram um breve e significativo adeus. Não houve longos discursos, não. O verdadeiro significado estava bem claro em suas expressões. Alan, então, entrou na carruagem do barão. Enquanto ela começava a se afastar da vila, ele olhou para trás uma última vez. As casas tão familiares, os campos e todas as pessoas que haviam moldado sua vida, lentamente foram ficando distantes. Uma única lágrima rolou pelo seu rosto, não apenas de tristeza, mas também de um grande alívio e de muita determinação. Ele entendeu que deixar a vila não era de forma alguma o fim. Era, na verdade, mais um grande passo à frente em sua jornada. Esse foi o episódio 6. Não se esqueça de se inscrever para não perder a próxima parte e, claro, assista ao próximo vídeo que já está na tela.